Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News de hoje e vamos falar sobre a apneia do sono, um distúrbio que afeta a qualidade do sono e a saúde de muitas pessoas. E para nos explicar melhor o assunto, recebemos a doutora Andréia Cagnin Del Duque, cirurgiã dentista, especialista em odontologia do sono, com experiência em apneia do sono, laser terapia e aparelhos do ronco. A doutora Andréia vai nos ajudar a entender os sinais, riscos e as opções de tratamento para quem sofre com esse problema, mostrando como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na qualidade de vida. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso jornal. Uma ótima noite. Obrigada pelo convite. A gente que agradece para falar desse assunto tão importante, né? E antes de começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse, a dentista também pode atuar no tratamento da apneia do sono, né? Isso. A equipe que trabalha com sono, ela é multiprofissional. Então tem os médicos, né, que são os médicos do sono, otorrino, pneumos, que trabalham com sono. Tem os dentistas, que trabalham na parte dos aparelhos para ronco. Tem fono, tem fisioterapeuta que trabalha com CPAPs. Então é uma equipe bem grande, né? Tem nutricionista quando o paciente precisa perder peso. Então a equipe do sono, ela é multiprofissional. E o paciente, ele chega encaminhado por um médico? Normalmente sim. Às vezes o paciente ele vem sozinho, mas a gente pede que ele passe num médico, faça o exame da polissonografia, que é o exame do sono, e depois ele volte para fazer o tratamento. Geralmente a gente tem o suporte do médico junto. Bom, então vamos explicar aqui para o pessoal o que é a apneia do sono. Bom, a apneia do sono é quando o paciente, a pessoa, ela para de respirar enquanto está dormindo. Fecha a via aérea, o ar não entra. Então, assim, ocorre uma obliteração da via aérea e o ar não entra e não sai. Para ser considerada uma apneia, ela tem que ter uma parada respiratória de no mínimo 10 segundos. E quando para de respirar, o cérebro, ele dá um jeito de acordar o paciente porque não está recebendo oxigênio. Então, é a hora que o paciente puxa o ar, vira na cama. Tem pesadelo? Tem pesadelo. Isso, sonha que está engasgado, ele se mexe, ele superficializa o sono, muitos chegam a ter um despertar para poder respirar. E alguns pacientes, isso ocorre muitas vezes por hora. Se eu tenho mais de 30 paradas por hora, é considerado grave. Então, assim, preciso tratar. A apneia precisa tratar. Qual que é a diferença da apneia para o ronco? O ronco, ele não necessariamente pode estar associado à apneia. O ronco não é normal, o ronco é comum que a pessoa ronque, mas não é normal. O ronco, ele é um sinal de que está ocorrendo alguma coisa. E a apneia, quando eu tenho o ronco, eu posso não ter apneia. Só que toda vez que eu tenho apneia, eu tenho ronco. Então, o ronco é um sinal. Eu comecei a roncar, eu tenho que ver se eu estou fazendo apneia ou não. O ronco, normalmente, ele atrapalha o parceiro, Sim. ele atrapalha as pessoas que convivem. Mas é ele quem vai perceber, né? É um sinal que a gente vai perceber. Mas, assim, ele pode não estar associado à apneia. Agora, toda vez que eu tenho uma apneia, eu tenho um ronco. Então, eu tenho que avaliar esse ronco para ver se por trás não tem uma apneia. Aí, se tiver, precisa tratar. E criança também tem apneia? Criança também tem apneia. A criança, por sinal, uma apneia é considerado um evento de apneia já é considerado. Por exemplo, o adulto não. Até 5 eventos por hora é normal. Agora a criança não. Apareceu uma apneia durante o sono, já precisa tratar. É diferente do adulto. Doutora, quais são os sintomas mais comuns que indicam que a pessoa ela tem apneia do sono? O sintoma mais comum é o ronco, né? Começa com ronco. Depois a sonolência excessiva, aquele paciente que está sempre sonolento, que não consegue ler um livro, que não consegue assistir uma televisão. Que depois nós temos Tem aquele cansaço no dia a dia, né? O dia inteiro sente cansado mesmo. A gente tem um mau humor, irritação, às vezes a pessoa ela não entende porque ela está irritada, aquela fadiga,
uma dor de cabeça que não consegue se justificar por outro motivo e que você começa a ficar, assim, acordar com dor de cabeça. Depois também tem o fator do esquecimento, a perda cognitiva. A pessoa dorme mal, ela começa a ficar esquecida, não lembra o que aconteceu, parece que a cabeça está meio confusa, também é um sinal que pode ser apneia. E tem a pressão, né, a pressão arterial, que às vezes é aquela pressão que está tomando remédio, está tratando e não está conseguindo controlar, também é bom pesquisar se está fazendo apneia. Então isso também influencia na qualidade do sono, que é muito importante a gente dormir bem para acordar bem, estar bem disposto durante o dia. Sim, a gente tem que lembrar que o sono, ele é 1/3 da nossa vida. 1/3 do nosso dia, né, que uma média que as pessoas dormem, uma média de 8 horas, 7, 8 horas, então ele precisa. E no sono, o sono, ele hoje, ele é muito estudado todo, e a gente sabe que o sono, ele não é inativo. Durante o sono, a gente libera determinados hormônios que só acontecem durante a noite. Durante o sono, acontece a limpeza cerebral, que é um preventivo de Alzheimer. Então, durante o sono tem consolidação das memórias, a gente guarda aquilo que a gente aprendeu e vivenciou durante o dia. Então, é importante dormir. Dormir é importante para se restabelecer, né? Durante o sono, a nossa pressão diminui, os nossos batimentos cardíacos diminuem durante o sono profundo, a nossa respiração, temperatura corpórea. A gente precisa desse tempo para restabelecer e começar bem o dia. Então, o paciente que ele não dorme bem, ele reflete na vida dele durante o dia. Ele não dorme bem, não deixa o parceiro dormir bem também. Sim, se ele ronca, não deixa o parceiro dormir bem, com certeza. E tem algumas fases do sono que também são importantes. Sim, o sono, ele é assim, ele tem a gente faz de 4 a 6 ciclos de sono. Então, a gente tem um sono inicial, que é o N1, que é aquele sono que você acabou de deitar, se tocar uma campainha, se bater uma porta, se um cachorro latir, você ainda está ouvindo. Aí a gente entra para a fase 2, que é o N2, que é uma fase que você já começa a não ouvir os movimentos da casa, uma televisão, um barulho, você já vai aprofundando, mas ainda você está ativo, você está se mexendo na cama. Depois a gente entra no sono profundo. Se você fizer um eletroencefalograma nessa fase, você vai ver que as ondas do cérebro estão bem lentas. O coração está batendo mais devagar, a temperatura do corpo está mais baixa, a pressão mais baixa. Você está naquele sono profundo. É esse sono que é o sono que restabelece, é o N3. Nesse momento ocorre uma atonia muscular. Toda a musculatura vai se paralisando, você vai ficando todo paralisado e entra no REM, que é só o cérebro que trabalha. Aí se você fizer olhar no encefalograma, você vai ver que o cérebro está ativo e o corpo está parado. É o momento que a gente sonha. Então, nesse momento, é o que o cérebro ele vai se organizar. Ele vai ocorrer a limpeza cerebral, vai guardar as memórias. E depois que a gente sai do sono REM, a gente volta novamente, começa outro ciclo. Então, a gente vai fazendo de 4 a 6 ciclos de sono por noite. A gente sonha em todos os ciclos, só que a gente só lembra do sonho que você acorda nele. Se você não acordar durante o sono REM, você fala, eu não sonho, mas todo mundo sonha. O sonho é importante, a fase do sono REM é importante para o cérebro, é necessário. Nem todos lembram, né? Mas sonham. Sim, e quando a gente faz a apneia, o que acontece? Ocorre a parada da respiração, eu preciso superficializar meu sono, voltar para uma fase mais leve para eu poder respirar. Então, o paciente que faz a apneia, ele diminui o sono profundo e diminui o sono REM. Então, por isso que ele está sempre cansado, porque ele acaba não fazendo sono profundo, ele toda hora está superficializando o sono dele e ocorre micro despertar. Às vezes você não lembra, mas você tem um pequeno despertar para poder respirar. Então, assim, você acaba tendo uma quebra desse ciclo muitas vezes na noite e no outro dia você está sonolento, você está cansado, você às vezes não consegue controlar a tua pressão, que você é hipertenso, você não consegue controlar a sua pressão, você não consegue emagrecer, porque durante o sono a gente tem a liberação dos hormônios que ajudam Até na isso. saciedade. O paciente que dorme mal, ele tem mais dificuldade de perder peso. Olha Então só. o sono ele ajuda a perder peso também. Então é importante dormir bem, entendeu? Dormir, porque assim, dormir bem não é
quantidade, é qualidade. Existem pessoas que são os dormidores curtos. Eles dormem, por exemplo, 4 a 6 horas por noite e ficam super bem. E tudo bem. Tem os dormidores longos, que precisam de 9, 10 horas de sono. A média da população é de 7 a 8 horas, a média. Mas assim, tirando esses que ficam tudo bem nos extremos, né? A gente tem que dormir de 7 a 8 horas com qualidade. Porque eu tenho paciente que fala, nossa, mas eu durmo 10 horas por noite e eu tô sempre cansado. Eu tô sempre sonolento. Entendeu? E é porque o sono tá tendo quantidade, mas não tá tendo qualidade. Às vezes é fracionado, né? Fracionado, acorda muito. Tem gente que tanto que desperta, chega uma hora e levanta. Tipo assim, chega 4 horas da manhã e fala, não, eu vou levantar porque eu não durmo, eu não consigo dormir. Né? Tem essa sensação que não consegue dormir. E a apneia faz isso. E a pessoa que ronca, ela dorme com a boca aberta. Então tem tratamento, tem aparelho. Para os casos mais graves, tem até o CPAP também, né? Tem. É assim, ó, até 5 apneias por hora. Existe um exame que chama polissonografia. É um exame, a polissonografia ela pode ser feita no hospital, que é a mais completa, que você faz um eletroencefalograma, eletrocardiograma, tudo junto, é a mais completa. Existem os exames que podem ser feitos em casa, que tem o Biologix, tem a apneia Link, que é um que vai uma cinta. Esses exames, eles têm a vantagem do paciente estar dentro do ambiente dele, ele dorme na cama dele, com o travesseiro dele, e ele faz a polissonografia. No exame, o que vai me dizer? Quanto o paciente fez de apneia por hora. Até 5 apneias é normal, de 5 a 15 é leve, é uma apneia leve, é um tratamento. De 15 a 30 é uma apneia moderada e acima de 30 é uma apneia grave. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma apneia moderada a grave, eu tenho um outro tipo de tratamento. É diferente, assim, como eu vou envolver esse paciente para tratar a apneia que ele tem. Bom, deve chegar também no seu consultório algumas pessoas, assim como eu, que tem bruxismo, que reclama de dores musculares, dores na face, né? E também precisa de um tratamento. Sim, o bruxismo, ele é tanto diurno, que é aquele que a gente faz quando a gente está trabalhando, concentrado no computador, no celular. A gente está ali concentrado naquilo, a gente aperta os dentes ou contrai a musculatura do rosto. E existe o bruxismo do sono, que é aquele bruxismo que a gente vai apertar, ranger os dentes dormindo. São tratamentos também diferentes. E no caso, por exemplo, do paciente que tem apneia, ele pode ter um aumento do bruxismo. Porque quando ele range o dente, automaticamente as glândulas salivares, elas liberam saliva. Liberando saliva, ele vai engolir, vai deglutir aquela saliva e ele vai umidificar a via aérea. O paciente que normalmente faz apneia, ele normalmente, não todos, ele dorme de boca aberta. Então ele tem a garganta seca. Então ele vai ranger para produzir saliva para ele engolir. Então, o paciente que tem a apneia, normalmente ele tem um bruxismo aumentado. Olha só. Então, aí a gente também tem que atender esse paciente, né, de uma outra forma. São situações diferentes. E quando que a pessoa tem que usar o CPAP? Que nem todos conseguem se acostumar com aquele aparelho. Sim, o CPAP é o padrão ouro do tratamento da apneia, entendeu? Ele vai resolver da apneia mais leve a uma apneia. A gente tem no consultório pacientes de apneia de 140 por hora. Nossa. Então, assim, ele vai tratar todos os tipos de apneia. Só que ele é uma máquina que tem um tubo, uma máscara que vai no nariz, depende da energia elétrica. O paciente que realmente precisa do CPAP, ele se adapta, ele consegue, porque ele vê uma diferença muito grande no sono dele. Mas ele tem realmente uma resistência um pouquinho maior de adaptação. No caso da apneia leve e no caso do paciente que não consegue se adaptar ao CPAP, a gente tem um aparelho intraoral, que é um aparelho que vai na boca, dentro da boca, que tem a função de unir a maxila e a mandíbula, deixar o paciente assim, com a boca fechada, e trazer a mandíbula um pouco para frente. Quando eu avanço a mandíbula, ele é considerado um aparelho de avanço mandibular. Quando eu avanço a mandíbula, eu abro a via aérea. Porque assim, a via aérea ela pode ser fechada pela língua. Eu deitei, principalmente se eu tô
barriga para cima, supino, eu deitei, então a minha língua vai para trás e fecha a minha via aérea. E aí parece que a boca vai para trás. Vai também, para né? trás, a mandíbula vai para trás. O aparelho exatamente ele faz isso, ele segura para ela não ir para trás. E também a própria via aérea, que ali na faringe ela é um tubinho estreitinho, ela pode fechar, entendeu? É aí, por exemplo, que entra assim, o fator do sobrepeso. O sobrepeso é um grande fator da apneia. Porque quando eu engordo, eu não vou engordar o corpo todo, inclusive a língua e inclusive o pescoço. Então, se eu tenho uma gordura acumulada, se eu tenho um pescoço grande, nos homens maior de 40 centímetros de circunferência, eu tenho acúmulo de gordura. A papada também. A papada também. Então, o que acontece? Eu vou deitar e a minha via aérea que fica lá no meio, que ela não é nem redondinha, ela é elíptica, ela vai ficar muito estreitinha. Enquanto ela tá estreitinha, o ar tá entrando e saindo com dificuldade, eu vou ter o ronco. A partir do momento que ela fecha, eu vou ter a apneia. É onde dá aquele sufoco, onde a pessoa se sente sufocada, que, né, fica meio desesperada procurando aquele ar durante a noite, né? Então o aparelho ele funciona bem para casos leves, para pacientes mais magros, que tem, né, mais jovens. E o CPAP funciona bem para casos mais graves, pacientes que têm um peso maior, que tem um pescoço mais grosso, aí funciona mais idade, porque a musculatura já está mais flácida, né, a musculatura do pescoço. E ali no seu consultório vai todo tipo de gente, de idade, desde crianças também que têm apneia, né? Quais as pessoas mais propensas a ter a apneia do sono? Olha, é assim, os preditores principais são os homens. Os homens, eles têm mais apneia que as mulheres. E depois são os obesos. A obesidade é um grande fator da apneia. E depois é o envelhecimento. A mulher, ela entra aí nesse quesito a partir do momento que ela entra na menopausa. Porque na menopausa, há uma perda dos hormônios, há uma diferença na musculatura, um enfraquecimento dessa musculatura. Então, normalmente a mulher ela não tem tanto, não é tão comum na fase mais jovem, mas a partir do momento que ela entra na menopausa, ela pode começar a roncar. O homem, normalmente, ele não procura o consultório sozinho, é muito difícil. Ele vem porque a esposa manda, ele fala, eu tô aqui, eu durmo super bem, minha esposa mandou eu... Não aguenta mais o meu ronco. Agora, assim, a mulher não. A mulher, ela não gosta de roncar na frente dos filhos, na frente do marido, na frente dos amigos. Aí ela procura mais. Mas, assim, a gente tem apneia. A apneia tem um fator genético, então eu tenho casos de apneia de todas as idades. Pacientes jovens, pacientes com síndrome de Down é uma síndrome que é muito comum, eles têm uma língua maior, mais flácida, ter apneia. Paciente que tem a mandíbula muito pequenininha, a estrutura da mandíbula é pequena, então a língua não consegue se posicionar bem, então você deita, ela vai para trás. Então, às vezes o paciente ele é jovem, ele é magro, mas ele ronca porque ele tem uma estrutura crâniofacial. Eu brinco que ele tem uma caixa pequena para guardar muita coisa, então não cabe tudo ali. Então ele acaba abrindo a boca, dormindo, respirando pela boca, ou ele acaba se posicionando de uma forma que ele ronca, mesmo ele sendo jovem, magro, e ele acaba roncando também. Quer dizer, aquela pessoa que ela não tem um companheiro, ela não sabe se está incomodando alguém com ronco, ela não tem como saber se ela tem apneia, mas tem alguns sinais que a gente até comentou aqui que é legal frisar. A pessoa, quando ela acorda, não está bem, não está disposta, está sempre cansada, então tem que investigar. Sim, uma coisa que é muito comum também, que algumas pessoas acham normal, que é o fato de levantar para ir ao banheiro, entendeu? Levantar para urinar à noite. E não é normal, porque durante a noite, a gente não tem que produzir urina. Lógico, se você toma um remédio, né, é diferente, se você tem algum problema, né, de próstata, alguma incontinência, se você toma muita água antes de dormir, ok. Mas na prática... Todos os dias não. Não, entendeu? Então, assim, se você não dorme bem, se você não faz um sono profundo, teu organismo tá a noite inteira ativo. Ele tá ativo. Então, vai dar vontade de você ir no banheiro mais vezes. Então, às vezes, você vai a noite inteira no banheiro. Até isso, às vezes, a pessoa vem com essa queixa. Fala, nossa, eu acordo a noite inteira, eu vou 4 ou 5 vezes ao banheiro. Isso quebra meu sono. Então, às vezes, isso também, você tratando a apneia, até isso melhora. Há uma melhora
desse fator também. Na sua clínica também você faz a laser terapia. O que é? Para que serve? Olha, o laser, ele é um bioestimulador, entendeu? O laser é a luz, né? É uma luz vermelha, tem infravermelho e vermelho. Ele é um bioestimulador. Para que o laser funciona? Ele funciona muito bem para feridas. O paciente, por exemplo, está um tratamento oncológico, tem a boca machucada, a gente ajuda muito com o laser. Para pacientes que têm dor articular, dor na musculatura do rosto, que contrai, que aperta, ele é um adjuvante no tratamento das DTMs, das articulações. Ele está aparecendo dentro da odontologia do sono também, como um laser para estimular essa faringe. É novo ainda, não tem muitos estudos, mas ele vem aí como uma promessa também para tratar o ronco e a apneia. Mas ainda é uma coisa muito nova. Doutora, algumas mudanças de hábitos são importantes também, né? São importantes. É assim, o que a gente quer que o paciente faça? Ele tem uma rotina. O paciente que tem uma rotina, ela é bom para tudo. Ela é bom para o corpo de uma maneira geral. Tem um horário regular de sono. Porque assim, é difícil para o organismo entender que um dia ele dorme meia-noite, no outro dia ele dorme às 10, entendeu? Outro dia ele dorme às 11. Tem que ter uma rotina. A rotina é muito favorável, principalmente para quem tem insônia. A gente pede para o paciente, por exemplo, não comer muito próximo do horário de dormir, porque a gente precisa que essa digestão esteja completa antes de dormir, porque se o estômago ficar trabalhando a hora que você está dormindo, primeiro que durante o sono diminui muito o suco gástrico, então já compromete a digestão e compromete o sono, você não dormir bem. Paciente que tem refluxo e que tem azia, que tem problemas de estômago, eles têm o sono comprometido. O refluxo, ele leva a um edema da via aérea, fica irritando a garganta. Queima, né? Queima, e aí há um inchaço daquilo ali, um edema mesmo. E também pode dar um pouco de ronco, favorecer a apneia. Então, a alimentação é importante, não muito próximo. O uso de tela, porque assim, o sono, para que o sono corra, existem dois fatores. Primeiro, é o ciclo do sono, que nós somos animais diurnos. Nós somos feitos para viver do dia e dormir à noite. Então, o fator noite, à noite é que a gente libera os hormônios do sono. A melatonina, que é um hormônio natural, conforme vai escurecendo, a gente vai liberando. Outro fator é o cansaço. Por exemplo, durante o dia você tem suas atividades, você vai acumulando substâncias, tem a adenosina, que é uma substância que se acumula, que também empurram você para dormir. Então a gente precisa ter um conjunto de fatores no nosso corpo que leva você a dormir. Então você fazer atividade física é muito importante, evitar próximo do horário de dormir, muito perto, mas fazer uma atividade física ajuda muito no sono. Você chegar de noite, você começar a se preparar para dormir. Tirar um pouco de tela, diminuir um pouco de luz, acalmar o cérebro. Não é legal você, por exemplo, estudar muito ou ler uma coisa que te excita, que te agita, jogar. As crianças que jogam muito próximo do horário de dormir, fica agitado. Então a gente precisa entender que o sono ele precisa de uma preparação. O cigarro e a bebida também atrapalham. Também, o sono do álcool, ele é diferente do sono normal. Se você olhar o gráfico do paciente que ingere o álcool, é diferente. Ele pode, assim, dormir mais rápido, mas ele não tem um sono de qualidade. O cigarro, como o refluxo, ele irrita a via aérea. Então, também pode piorar o ronco. Então, são coisinhas que a gente vai mudando no nosso dia a dia e preparando para chegar à noite a gente conseguir dormir com qualidade, fazer um sono que te descanse, que te reconforte para todo mundo. Um ambiente bom, pouca luz, um travesseiro bom, lugar não muito quente também, não muito frio, você fique bem, porque a temperatura do corpo ela já tem que baixa. se preparar para dormir, né? Tem que se preparar para dormir. Eu sempre comento assim, que o paciente, tem pacientes que têm hábitos para dormir. Gosta de tomar um banho, gosta de tomar um chá, gosta de ler um livro, de fazer uma oração. Na verdade, não é o chá, não é o banho, é o fato do cérebro entender que é hora de dormir. Sim. É aquela preparação, é o paninho do bebê, que vai pegar o paninho e ele vai entender que é hora de dormir. E a gente precisa disso, precisa dessa rotina, de chegar àquele determinado horário, a gente saber que é hora de dormir, que vai ser mais fácil para acordar no outro dia.
a gente vai acordar mais disposto, Tem mais gente animado. que dorme até com televisão ligada, isso deve atrapalhar também. Sim, isso atrapalha, porque aquela luz, né, que vai entrando no cérebro é o barulho. Tem pessoas que falam, eu não consigo dormir sem. Mas se for desligando, sabe, colocando lá o sleep na televisão para daqui meia hora ela desligar, são pequenas mudanças, né? Sim, são pequenas mudanças. O paciente às vezes tem muita insônia, tem paciente que queixa muito de insônia, mas ele tem hábitos ruins. Ele vai jantar às 10 horas da noite, sabe? Ele vai ficar vendo aquela série de suspense até meia-noite. Ele tá agitado. E o cérebro demora um pouco para desligar. E tem gente que demora um pouco mais e aí fala, eu tenho insônia. Mas será que é insônia mesmo ou eu tô com hábitos ruins para dormir? Doutora, quais são os riscos assim ao longo prazo para quem não procura um tratamento? Olha, o que a gente assim pede para o paciente tratar? Por quê? Porque durante o sono é um momento que a gente vai se descansar, vai se restabelecer para o outro dia. Então, assim, o caso da apneia, se eu faço uma apneia, se eu desperto, o que vai fazer eu despertar? Meu coração vai acelerar, meu batimento cardíaco vai aumentar, minha pressão vai subir, eu vou ativar o meu cérebro, eu vou ativar o meu corpo para respirar. Então, eu saio daquele sono profundo e eu volto para um sono mais superficial. É como se a máquina ficasse trabalhando a noite inteira. Isso vai... a longo prazo, isso tem um preço, entendeu? Um preço cardiovascular, de hipertensão, de cognição, entendeu? Como o Alzheimer, que a gente falou que a gente precisa desse tempo para o corpo descansar e no outro dia a gente está bem. Então, assim, quando a gente é jovem, a gente suporta isso bem. Com o passar dos anos, o corpo vai sentindo que ele não está recuperado, não está descansando. E traz consequências mesmo para a vida, né? Bom, doutora, agradeço sua presença aqui, trazer essas informações tão importantes. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que sofre aí com ronco, principalmente o parceiro, que é algo que é desagradável, a pessoa não consegue dormir, né? A pessoa que ronca não dorme direito, aquela pessoa que tem apneia precisa investigar porque atrapalha a sua vida, sua qualidade de vida, qualidade do sono, da sua parceira, né? É algo que realmente atrapalha. Então a gente hoje está trazendo aqui a doutora, nós vamos deixar o telefone da clínica aí se você precisar. O parceiro às vezes, né, fala, olha... Vai lá, vamos investigar o que está acontecendo. Não é normal, né? Não é normal. E a apneia pode ser, sim, algo mais grave. Então, procure uma ajuda, procure a doutora. A gente vai deixar aqui o telefone de contato. Ela também tem rede social, né, doutora? Como que está o Instagram? É Andrea Deuducci. Então, entra lá, tem várias coisas também na rede social dela relacionada ao sono. Ela também é dentista, né? Lembrando, dentista da minha família há muitos anos, então procure a doutora Andrea. Qual que é o endereço lá? É Rua Natal, 453, São Francisco. Isso. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada. Com certeza. Obrigada a vocês.